O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as multidões perguntavam a João: que devemos fazer? João respondia: quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também para o batismo cobradores de impostos e perguntaram a João: Mestre, que devemos fazer? João respondeu: não cobreis mais do que foi estabelecido. Havia também soldados que perguntavam: e nós, que devemos fazer? João respondia: não tomeis à força dinheiro de ninguém, nem façais falsas acusações. Ficais satisfeitos com o vosso salário. O povo estava na expectativa e todos se perguntavam no seu íntimo se João não seria o Messias. Por isso, João declarou a todos: eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Ele virá com a pá na mão, vai limpar sua eira e recolher o trigo no celeiro. Mas a palha ele a queimará no fogo que não se apaga. E ainda de muitos outros modos, João anunciava ao povo a boa nova. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pode sentar. Estamos celebrando essa liturgia do terceiro domingo do tempo do Advento. O tempo do Advento é dividido em 2 momentos. Os 2 primeiros domingos é um convite a celebrar o mistério da segunda vinda de Cristo. Por isso que a liturgia da palavra, as leituras, nos convida a estarmos nesta expectativa. Quando será, como será o retorno do Senhor Jesus? Por isso convida sempre a estar atento, estar perseverante, para que quando o Senhor voltar, possa encontrar todos preparados. E os 2 outros momentos, que é os 2 últimos domingos desse tempo, contando com hoje e o próximo, nós somos convidados a refletir sobre a primeira vinda, o mistério. Como foi que se deu esta primeira vinda, o mistério de Cristo na encarnação, na história humana. Por isso que a liturgia da palavra de hoje é conhecida como Domingo da Alegria, onde convida todos nós a entrarmos nesse clima, nessa expectativa da vinda do Senhor. E para que isso possa acontecer e transformar a nossa vida, enriquecer a nossa fé, é preciso estar atento ao que diz a liturgia da palavra, as leituras que nós ouvimos. E todas elas falam da alegria. A profecia de Sofonia da primeira leitura convida a alegria do coração, falando de um Deus que vai revogar a sentença e afastar os inimigos. Um Deus que se faz presente. O Senhor está no vosso meio. A segunda leitura da carta de São Paulo aos Filipenses, o apóstolo na prisão, esse é o primeiro escrito do Novo Testamento, a carta de São Paulo aos Filipenses, um dos primeiros escritos, e ele está na prisão, e na prisão veja o que ele fala: alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. Ou seja, como que pode uma pessoa sofrendo a prisão, privado da sua liberdade, por questões religiosas e outras mais,
anima a comunidade a alegrar. Alegrai-vos sempre no Senhor. Aí nós vamos entender aquela grande transformação que Cristo Jesus fez na vida do apóstolo Paulo. A ponto dele dizer, já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Quando a pessoa tem essa consciência e vê a grande importância de viver para Cristo, ele diz o que diz: alegrai-vos no Senhor. Repito, alegrai-vos. A alegria de estar com o Senhor supera a condição, a circunstância que a pessoa esteja passando. Porque a alegria é mais forte do que o momento, porque as dificuldades que ele enfrenta. Então, São Paulo nos deixa esse grande ensinamento para a nossa vida de fé. E hoje o Evangelho, esse texto de São Lucas, São João Evangelista, ou melhor, São João o Batista, está pregando. E na sua pregação, de uma forma tão profunda, atinge o coração, a vida das pessoas. Toca na consciência de 3 grupos de pessoas: as multidões, os cobradores de impostos e os soldados. E quando a pessoa sente tocado, a palavra é como um grande espelho que vai despertar a sua consciência para que ela possa fazer uma grande análise da sua vida e se perguntar: como que eu estou diante de Deus? Como que eu estou vivendo a palavra de Deus em minha vida? Será que eu estou no caminho certo? E aí vem essa pergunta que essas 3 categorias de pessoas fizeram a João Batista: o que devemos fazer? E isso, meus irmãos, minhas irmãs, eu tenho observado nosso contexto de paróquia, na nossa realidade. Quantas vezes as pessoas participam do retiro dos homens, do retiro das mulheres, do seminário de vida no Espírito, congresso mariano, os acampamentos, as formações das nossas escolas bíblica, teológica, catequética, e sente tocado de uma forma tão profunda por aquele momento, que vem a nós perguntando: Frei, o que eu devo fazer para seguir de fato, de uma forma coerente, o caminho do Senhor? Portanto, essa pergunta que essas 3 categorias de pessoas fizeram a João Batista, repete nos dias de hoje. Quando nós deixamos a palavra de Deus fazer a sua função em nossa vida, tocar no nosso coração, despertar a nossa consciência e fazer uma grande análise da vida e se perguntar: será que eu estou no caminho certo? E se não estiver, o que eu devo fazer? Tá? Então veja que a palavra de Deus hoje tem esta pergunta. E João responde para cada uma dessas categorias de pessoas, né? Para a multidão, ele diz: quem tiver 2 túnicas, dê a quem não tem, e o mesmo faça com a comida. O que ele está dizendo para a multidão? Viver a prática da partilha, da solidariedade. Isso só é possível quando a pessoa se sente tocada no seu coração. Vive um verdadeiro processo de conversão na sua vida. Isso é fato. Você, no seu momento, na sua vida, que vive, é tempo de Natal. É tempo de se perguntar: o que eu devo fazer com tudo aquilo que Deus está me dando? O que eu estou fazendo da minha vida? Eu estou ajudando os irmãos? Esse dia nós estávamos conversando com a equipe de partilha, onde arrecada alimento, distribui cestas para as famílias necessitadas, e nós observamos que diminuiu um pouco. Será que não é o tempo da gente se tocar e deixar a palavra de Deus fazer a sua ação na vida? Se você pode, ajuda, seja solidário, não só nesse tempo, mas
com a luz da palavra de Deus. É uma ação, o que devo fazer, tá? Tudo isso para que não ficamos no egoísmo, no individualismo, preso em nós mesmos. É tempo de conversão, é tempo de mudança em nossa vida. Para o outro grupo, cobradores de impostos, João também responde: evitar os abusos, a exploração financeira e viver a honestidade e a justiça. Muitas vezes nós devemos deixar essa palavra, essa resposta, também iluminar a nossa vida. Será que no meu trabalho, onde eu atuo, onde eu vivo, eu de fato vivo a justiça, a honestidade? Fica aí então como um questionamento para nós. E o terceiro grupo de soldados, João responde: evitar a violência, a corrupção, buscar a verdade e a justiça, não praticar o abuso de poder. E nós vemos muito isso em nosso contexto, seja municipal, estadual, federal. Quantas pessoas nos seus postos de confiança pensa só em si, usa do poder para se autobeneficiar. Portanto, esta resposta de João às perguntas que o fizeram não é antiga, serve muito para ilustrar o nosso momento, o nosso cotidiano, para que a gente não repita os erros do passado, mas deixemos a palavra de Deus tocar de fato na nossa consciência. O que devemos fazer? Aqui tem 3 sugestões de resposta. A igreja, ela oferece para nós cristãos católicos uma boa preparação. As novenas de Natal, os encontros em famílias. Para quê? Para que cada um faça uma autoanálise, uma boa preparação de forma individual e comunitária para celebrar o Natal, o nascimento de Jesus. Portanto, fica aí então esses questionamentos que a palavra de Deus nos apresenta. Assim, o evangelho de hoje aponta 3 caminhos para conseguir viver de fato a alegria no Senhor. O primeiro caminho da solidariedade e da partilha, o segundo caminho da justiça e da honestidade, e o terceiro caminho de não praticar a violência, nem praticar o abuso de poder. E o Evangelho aponta 3 pragas que devemos nos libertar. Fazer uma boa confissão, para que a nossa consciência esteja tranquila, para celebrar o grande mistério do Natal do Senhor. A praga da ganância, da injustiça e do abuso do poder. Que o Espírito desse tempo do Advento nos ajude a nos preparar de forma coerente para celebrar o grande mistério da encarnação de Deus em nossa história.